O estudo sistemático da Bíblia. Terceiro tema da nossa série e canal Examinai as Escrituras. Com esse tema, o estudo sistemático da Bíblia, trataremos sobre pré-requisitos a todo estudante, a todo curioso, a todas as pessoas que dedicam ou vão dedicar algum tempo a estudar, a conhecer, a se apropriar dos textos bíblicos. Para tudo nessa vida exige-se preparação. Se você vai atuar em profissões aparentemente simples, muitas delas cobram o segundo grau. Se você estuda para ser um médico, você vai ter que passar por todo aquele processo, depois pela residência. Se você vai atuar como professor, precisa cursar a licenciatura. E para o estudo da Bíblia não é diferente. Muitas pessoas ignoram isso, acham que tudo virá por divina revelação, mas para estudar a Bíblia Sagrada também existem pré-requisitos que devem ser considerados com bastante atenção. Para esse nosso terceiro tema, convido você a mergulhar conosco em mais essa partícula de conhecimento necessários à palavra de Deus. Para tal, deixarei uma passagem da Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, onde o próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, se cuidais achar nelas a vida eterna. O apóstolo Paulo pregava em determinada cidade, conforme Atos dos Apóstolos 17:11, quando os bereanos examinavam cuidadosamente as Escrituras para ver se o que Paulo pregava realmente estava escrito. Então vamos, passo a passo, mergulhar em mais um tema que é fruto desses anos estudando, quase 2 décadas estudando a Bíblia Sagrada. Surgiu algumas curiosidades próprias que depois de um tempo sistematizei para ajudar amigos e alunos da Escola Bíblica Dominical, e espero que seja de utilidade para você, ouvinte do nosso canal. Primeiro ponto é a historicidade da Bíblia Sagrada, a historicidade bíblica. Desde Moisés a Cristo se passaram cerca de 1.500 a 1.600 anos, conforme os estudiosos. De Cristo para os nossos dias já se passaram mais 2.000 anos. Então toda a construção da Bíblia, de sua existência até os nossos dias, são aproximadamente 3.500 a 3.600 anos. Então, um livro com um milenar, assim podemos dizer, um livro que já perpassa séculos e séculos, deve ser estudado no seu contexto, com atenção. A Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, em séculos distintos, autores que nem se conheceram muitas das vezes, mas que é um livro que tem um autor dos autores, porque ela toda, os seus 66 livros, parece ser um livro coeso, tratar de uma história única, de uma história inerrante. Tópico 1.1, resumo dos dados introdutórios. As Escrituras foram escritas em aproximadamente 1.600 anos, considerando entre Moisés e Jesus, cerca de 40 escritores em locais, circunstâncias e educações diferentes. O tema central da Bíblia Sagrada, haja vista, é o próprio Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. No grego é conhecido como Cristo, e que é o enviado, o ungido, também dito e visto e conhecido como o Emanuel, o Salvador. Então Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego koiné, no Novo Testamento. Antigo e Novo, hebraico e aramaico, Antigo Testamento, hebraico e aramaico, e o Novo no grego koiné. Moisés é considerado inquestionavelmente o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ou a Torá. Há quem acredite ser ele também o escritor do livro de Jó. Observação cabível: Moisés é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, e seu nome é o que mais aparece na Bíblia, com exceção no Novo do de Cristo, Jesus nosso Senhor
e Salvador. Tópico 2, os achados do Mar Morto. É uma das coisas que eu mais gosto durante esses anos de estudo, é tratar e conhecer os achados do Mar Morto. Porque durante muitos anos, livros e histórias bíblicas eram reputados como lendas por historiadores, arqueólogos, cientistas, filósofos e alguns ateus. Mas no finalzinho do século XIX, início do século XX, a história ganha novo rumo, quando arqueólogos encontraram perto do Mar Morto vários rolos das Escrituras Sagradas, pois a época em que foram escritos, cada um existia separadamente, então por isso rolos, e não como conhecemos hoje. Várias outras descobertas arqueológicas trouxeram veracidades históricas das páginas sagradas. Muitos desconsideravam a cidade de Babilônia, Nabucodonosor e alguns ditos do livro de Daniel. E a arqueologia trouxe luz a tudo isso. Você pode consultar páginas que tratem sobre essa arqueologia e achados do Mar Morto. E também procurar no YouTube Dr. Rodrigo Silva, doutor em arqueologia, um dos homens mais sábios do nosso país na matéria arqueologia, que vem evidenciando com propriedade, com historicidade, a veracidade dos fatos bíblicos, não como lenda, mas como fatos históricos que existiram e podem ser provados cientificamente e arqueologicamente. Terceiro ponto, o autor da Bíblia Sagrada. É um dos assuntos que mais me esmera, é falar que Deus, o Criador dos céus e da terra, é o autor da Bíblia Sagrada. 3 segmentos religiosos de maior importância dirão sem pestanejar que Deus, o Eterno, o Trino, o Excelso, o Autor, aquele que pelo sopro inspirador do seu Espírito Santo conduziu cada palavra e cada profeta, cada escritor. A Bíblia não é, conforme muitos pensam, um livro de defesa judaica da sua nação, um livro de Jesus como filósofo, não. A Bíblia, conforme Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3 de São Paulo, versículo 16, toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada por Deus para instruir os seres humanos. O apóstolo Pedro, em sua epístola, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, ele diz que nenhum texto da Bíblia Sagrada foi inspirado por homens, mas Deus, na sua excelente grandeza, criou formas, inspirou pelo Espírito Santo e deixou textos que mostrassem, revelassem para os homens a sua auto e eterna existência. Partindo desse princípio de inspiração divina, já podemos dizer que a Bíblia ela é inerrante, uma vez sendo a palavra de Deus. Se há erro, é na interpretação humana que precisa ser acurado, o qual cremos pela fé, defendemos a ideia de que o autor da Bíblia é perfeito e também o único autor que sempre está presente ao lado dos intérpretes em todos os momentos. Grifo meu. Quarto ponto. Como Deus comunicou as Escrituras? Ou ainda, que linguagem Ele usou para alcançar os homens finitos? Muita gente se pergunta, se Deus é Deus, ou uma vez que Deus é poderoso, é excelso, é grandioso, como poderiam homens finitos compreender a palavra de um ser tão grande, tão poderoso, tão grandioso? Então, Deus criou subsídios, criou formas de comunicar-se com este ser humano. Como transformar coisas inanimadas, invisíveis ou espirituais, ou ainda infinitas e ilimitadas, conhecidas aos filhos dos homens? Creio que essa foi uma das primeiras perguntas da Trindade Santa. Para tal questão, cabe saber aqui que, em termos gramaticais, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens: literal, figurativa e alegórica. Caberá ao intérprete, com recursos apropriados, estudando gramática, tanto bíblica como gramática do seu vernáculo, do seu país e nação,
e bastante diligência identificar essas linguagens. Há quem faça uma confusão tremenda por não saber separar o que é literal na Bíblia, o que é figurativo e o que é alegórico. E aí causam mais interpretações, trazem escândalo para o meio do Evangelho por fazerem mais interpretações. 4.1. Os escritores terrenos da Bíblia e suas faculdades devem ser considerados. Cada autor da Bíblia tinha um nível de instrução de doutores e príncipes como Moisés, instruído em toda a ciência egípcia, fosse de guerreiros como Josué, profetas reais que atuavam do lado de reis como Samuel, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, a vaqueiros como Amós, criadores de cavalos como Eliseu, a filhos de sacerdotes como Jeremias, a poeta, guerreiro, rei, luthier, compositor e tantos outros predicados como o rei Davi, também escrita por pescadores como João, ditada por Pedro a Silvano, porque Pedro não escreveu, quem escreveu foi Silvano, também escrita por médico, como os livros de Lucas e Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, um médico formado no Egito, um homem muito culto, e novamente por um doutor fariseu poliglota, um homem de muito conhecimento, um oceano de conhecimento, chamado Paulo de Tarso, a quem Deus permitiu que escrevesse a maior porção no Novo Testamento. Não por acaso. Deus usou cada um desses homens em sua própria linguagem, dialetos, gramática, vernáculo, o que nos traz uma reflexão. O que importa é a comunicação da mensagem divina. Deus pode usar sábios e pode usar leigos, mas que ela seja realmente divina, independente de se transmitida por leigos ou sábios, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Deus. 4.2. Quem fala na Bíblia Sagrada? Durante muitos anos, uma de minhas maiores atenções e discernimento foi buscar compreender, já lendo a Bíblia agora pela 10ª vez, estudando a Bíblia pela 10ª vez, compreender quem fala na Bíblia Sagrada. Parece uma simples pergunta, mas não é. Na Bíblia encontraremos algumas vozes. Dentre elas, Deus fala na Bíblia Sagrada. A Bíblia começa dizendo, haja luz, palavras do próprio Deus. Encontramos na Bíblia a voz do homem, a voz do ser humano, a voz de Adão, como primeira voz, e muitas outras se repetirão até o Apocalipse. Por incrível que pareça, o diabo também fala, desde lá do Jardim do Éden até os nossos dias, o diabo fala. E ele falou na Bíblia Sagrada para que nós soubéssemos que ele existe. Depois, promoveremos em um dos nossos estudos o estudo sobre os anjos, o estudo sobre o diabo e os demônios, para que você saiba quem são, como atuam, qual a sua origem. E o Espírito Santo também fala na Bíblia Sagrada, é claro. Do início ao fim, o Espírito Santo é uma voz ativa, ele não é uma força ativa, como diz uma certa seita. Mas o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade e ele fala na Bíblia Sagrada. Por incrível que pareça, no livro de Números, capítulo 22, verso 21, uma jumenta também fala na Bíblia Sagrada. Para análise de tal questão, todo estudante, por mais temente e desejoso de entender as Escrituras, deve ler atentamente identificando essas vozes e saber discerni-las adequadamente. Observação mais uma vez. Para o nosso conhecimento, o nosso Deus permitiu que o diabo falasse várias vezes. Assim, sabemos de sua maligna e presunçosa existência, fica como resumo do que já foi dito, que o homem falasse servindo de registro histórico do comportamento pessoal e relacionamento deste com o Criador, desde o início. O Espírito Santo, em concordância trina, fala para transmitir as verdades do Altíssimo, para convencer os homens de seus pecados, do juízo e da morte, mas também para serenamente consolar os fiéis, corroborando a salvação. E do início ao fim,
O próprio Deus fala inequivocamente para ensinar às criaturas e filhos como devem viver a vida que Ele mesmo lhes deu. Verifiquem Salmos 19, Romanos capítulo 1, versos 18 e 19, 2 Timóteo 3, 16. Como estudar a Bíblia Sagrada? Outra pergunta que parece simples. Há muitos calendários de estudo em algumas Bíblias de estudo. Você também encontra no Google e outros sites de pesquisa como ler a Bíblia toda durante o ano, mas não vem o caso. A pergunta aqui é outra. Como estudar a Bíblia Sagrada? Se nosso tema é o estudo sistemático da Bíblia, como esse estudo deve ocorrer? Se levarmos em consideração todas as abordagens introdutórias supracitadas, chegaremos à inferência ou dedução que em 3.600 anos culturas mudam, educação avança, os povos guerreiam entre si, cidades são destruídas, costumes evoluem, o velho às vezes dá lugar ao novo e tantos outros fatos que poderíamos citar, compreender e perceber, mas é relevante dizer que o autor da Bíblia é imutável. Portanto, devemos com cuidado, respeito e muito estudo debaixo da graça do próprio Deus, andando de joelhos reverentemente em sua presença, para que compreendamos e ensinemos o que ele diz em sua palavra. 5.1 Como estudar a Bíblia Sagrada? 5.1 Pedir ajuda a Deus é um bom começo. O salmista humildemente pediu: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Veja também o versículo 19, ele diz: sou peregrino, ou seja, estrangeiro temporário na terra, e pede que o Senhor não esconda dele a sua lei. Amós diz que Deus revela aos seus servos os seus segredos antes de cumpri-los. Está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Jó diz, em seu capítulo 29, versículo 4, que o segredo de Deus era com ele na sua mocidade. E para fechar, o próprio Cristo afirmou que, aos obedientes, ele e o Pai viriam pessoalmente revelar-se. João capítulo 14, versículo 21. Então, peçamos de joelhos que o Eterno nos ajude na compreensão de sua palavra. O profeta Daniel orou a Deus para lhe revelar o sonho do rei, e Deus revelou, ou seja, oremos, jejuemos e leiamos com humildade. Não adianta estudar a Bíblia com prepotência, com orgulho, com ceticismo, com dúvida. Jesus, certa feita, se alegrou e disse: graças te dou, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos, não aos grandes, não aos altos, não aos ditos sábios deste mundo, porque Deus considera loucura a sabedoria humana. 5.2 É necessário contextualizar a leitura. Aqui é outro princípio maravilhoso no estudo sistemático da Bíblia. Desde a primeira expressão de um dos grandes intérpretes da Bíblia, Santo Agostinho, é esta questão da contextualização. 5.2, então, é necessário contextualizar a leitura. Para entender certas citações, parábolas, frases, capítulos e versículos, temos, antes de qualquer coisa, entender o contexto ou época da escrita. Exemplo, saber mais sobre os povos, costumes mencionados, comparações poéticas como as contidas em Cantares de Salomão, a forma da escrita de Provérbios, a excelência dos Salmos, história das nações por vezes citadas como egípcios, Mesopotâmia, caldeus, fenícios, assírios, medo-persas, gregos, romanos. Isso nos colocará de frente ao entendimento de várias lacunas, como quem foi Abraão. Ele saiu de sua parentela
parentela para ser rico com Deus, ou ele já tinha grandes posses, né? Quem foi estudar a vida de Abrão, que virou Abraão, saberá que Abraão era um tipo de sheik, um homem muito rico, um homem que tinha 300 homens a seu serviço para ir resgatar o seu sobrinho. Não era qualquer homem, era um homem de muitas posses e riquezas. Que livros dos reis registram a história dos reis de Israel, que são constantemente citados em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, quando os autores dizem, está escrito no livro dos reis. Então há livros complementares que contextualizam e acrescentam e corroboram a história. Contextualizar é, por exemplo, importante para entender que, quando Jesus manda os discípulos procurarem um lugar para a ceia, ele diz que achariam um homem com um cântaro, coisa raríssima em Israel. Outro exemplo, onde o contexto é de vital importância, o apóstolo Paulo, ensinando para os coríntios, em seu capítulo 11, verso 14, diz que não é honroso para o varão ter cabelos grandes. Mas como entender essa questão? Se os judeus tinham cabelos grandes, se Jesus provavelmente tinha cabelo grande, e inclusive os heróis de guerra de Israel, destacou-se um deles pelo seu cabelo, chamado Sansão, dado por Deus, como mistério entre Deus e Sansão. Os coríntios eram gregos, então Paulo está dizendo aos coríntios que ter cabelo grande era desonroso. Precisando entender essa questão, pesquisadores, teólogos curiosos saberiam, né, que Paulo só disse isso para eles entender a cultura deles em seu contexto. Já é uma grande vantagem interpretativa, né? Irresponsabilidade ministerial de qualquer obreiro que ouse interpretar a Bíblia Sagrada, seja ele pastor, evangelista, presbítero, reverendo, bispo, auxiliar, diácono, né? Sem o seu contexto. Chega a ser um pecado interpretativo falar da Bíblia sem o seu contexto, tentar baianizar, brasileirar a interpretação da Bíblia sem o contexto em que ela foi escrita. Precisamos entender a história desses povos, os costumes, os ditames divinos para eles, o que era e o que realmente não era pecado. Haja vista aqui também colocar que algumas coisas da Bíblia mudaram. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Ele disse que não veio abrogar a lei, mas cumprir. Jesus cumpre toda a lei de Moisés. Eram 613 preceitos aproximadamente. Nenhum homem conseguiu, porque Deus não viu nenhum justo debaixo dos céus e da terra. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. A lei civil de Israel, olho por olho, dente por dente, dizia respeito a Israel e finalizou-se para Israel. Não nos diz respeito. A lei que nós servimos civil é a do nosso país. Cada nação segue a lei civil da sua nação, a Constituição Federal da sua nação. A lei cerimonial, segundo o escritor aos Hebreus e o livro de Gálatas, finda com Jesus Cristo, porque era uma tipologia, e Jesus, a figura perfeita, encerra a lei cerimonial. Ficamos no Antigo Testamento só com a lei moral que diz respeito à santidade de Deus. E essa não pode mudar, e por isso o Antigo Testamento deve ser todo estudado, para identificarmos e compreendermos a santidade de Deus. 5.3. A importância de um bom dicionário vernacular, em nosso caso português, e também de um dicionário bíblico. Algumas pessoas, parecendo viver num mundo de fantasias, acham que palavras de difíceis significados gramaticais na Bíblia saltarão espiritualmente com os seus significados para os seus corações e passam por cima de várias palavras importantes em sua leitura das Escrituras que lhes promoveriam um conhecimento e absorção espiritual muito maior. É uma percepção que fizemos durante anos no estudo da Bíblia. Não que eu duvide que Deus e o Espírito Santo, em alguns casos específicos, possam revelar-se dessa forma.
Mas, no geral, a recomendação bíblica é que leiamos, aprendamos e nos acheguemos à sua palavra com todo desejo e amor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 2, ele diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o genuíno leite não falsificado, que é a palavra de Deus. Devemos desejá-la como uma criança deseja o leite. Algumas palavras têm, às vezes, 3 significados. Exemplo, a palavra como pode sugerir situação ou modo, como estou. Pode sugerir a ingestão de alimentos, eu comi bem. E pode sugerir um estado físico ou espiritual, né? Ou seja, cabe aos intérpretes saber, dentro de um capítulo ou versículo específico, o significado do termo, a etimologia, a origem daquela palavra. Parece difícil, parece dificultar um pouco a leitura, mas não, é necessário mesmo nos apropriarmos de todos esses conhecimentos, debaixo da graça de Deus e do seu Divino Espírito Santo, para além de não mal interpretar e conduzir outras pessoas a erros alarmantes, como fizeram durante muito tempo na história e alguns desavisados continuam fazendo por aí, dizendo-se sábios, levam muitos à perdição, com doutrinas mal fundamentadas. Outro fato importante é que algumas palavras no hebraico têm significado diferente do nosso, e escritores afamados como Stanley M. Orto, Lund, Antônio Gilberto, Esdras Costa Bento, Pedro Severino da Silva, Max Lucado e outros dizem que confundir, na verdade, ou mal interpretar esses significados podem trazer prejuízos ao povo de Deus. Gostaria de citar também o autor Dalent Pentecoste, uma das maiores autoridades em escatologia bíblica. Creio que, doravante, de agora em diante, todo líder, membro, congregado, amigo do Evangelho, espiritualista, deveria estudar a Bíblia com muita diligência, muito cuidado. 5.4. Ler ou estudar. Durante anos, observando essa questão e exaurindo algumas centenas de títulos literários, modestamente, artigos, dissertações, notei que ler é uma prática muito diferente de estudar. Quando lemos apenas, realizamos uma impressão superficial do texto, sem nos aprofundarmos, sem questionarmos, sem buscarmos maiores informações. Quando estudamos, ao contrário, é um outro nível de busca. Primamos pela pesquisa, pela disciplina. Quando estudamos, pesquisamos com maior propriedade e conquistamos conhecimentos almejados e alvos específicos. No caso dos líderes, vejam o que diz 2 textos bíblicos. Malaquias 2:7, dos lábios dos sacerdotes se buscará o conhecimento. Então o sacerdote tem obrigação de conhecer a Bíblia. Coríntios capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz que os homens nos considerem ministros de Deus e dispenseiros do Evangelho de Cristo. Nós, como ministros, devemos buscar na dispensa de Deus e entregar interpretado para o povo. Ou seja, temos que ter um conhecimento maior para conduzirmos o povo com conhecimento, base e sabedoria. Já findando esse nosso encontro, 5.5, gostaria de deixar algumas sugestões de livros que eu vou repetir no final. Nessa parte, considero importante, desde já, antecipo algumas referências bibliográficas de suma importância que serão novamente citadas. Hermenêutica bíblica. Então, nome tão falado, né? Falando em hermenêutica, o que vem a ser esse nome várias vezes citado, pouco compreendido, né? E muitos estudantes de teologia eufóricos gostam de citar em suas pregações e o povo às vezes não sabe que bicho é esse, chamado hermenêutica. Hermenêutica vem do grego, é uma junção da palavra grega, e quer dizer ciência de interpretar textos, ou ciência de interpretação de texto.
Não é singular da teologia, pois existem hermenêuticas jurídicas, musicais e filosóficas. No curso de Direito podemos estudar hermenêutica filosófica e também introdução ao direito. Tivemos acesso à hermenêutica jurídica. No contexto bíblico, passamos por 3 hermenêuticas que foram de suma importância. Através deste livro indispensável, o estudante entenderá questões gramaticais, ortográficas e morfológicas da linguagem bíblica e se apropriará de conhecimentos primordiais para a interpretação das Escrituras, como o estudo separado das parábolas, alegorias, regras anteriores que ampliam o entendimento textual. Recomendo as hermenêuticas, a simples de Elund, depois a avançada, nessa ordem mesmo, a avançada de Esdras Costa Bento, e por fim podem também ler uma ainda mais avançada de H. Virkler, hermenêutica avançada, todas fontes de grande aprendizado. A Bíblia, através dos séculos, é dos livros mais gloriosos que tive acesso até o dia de hoje. É um livro de singular importância. Não encontro palavras que consiga descrever a emoção pessoal a ler esse livro pela primeira vez há mais de uma década atrás. O autor, escritor e jornalista Antônio Gilberto é considerado há anos um dos primeiros e até hoje um dos maiores teólogos de nossa Igreja, Assembleia de Deus, no Brasil, constante consultor teológico de nossas lições bíblicas dominicais, patrono de um conhecimento magnífico e de livros excelentes. Haja vista que Antônio Gilberto diz que qualquer que tenha chamado ministerial, que não tenha uma preparação teológica, não deveria nem subir nos púlpitos. Palavras de Antônio Gilberto, você pode achar isso no YouTube, a preparação de um obreiro. Nesse livro, a Bíblia através dos séculos, encontraremos dados históricos de extrema riqueza, como a Bíblia foi formada, sua origem, o canon das Escrituras, o concílio, né? E os famosos concílios que deram um canon, chegaram ao canon da Bíblia, a Vulgata Latina, Constantino e tantas outras informações que nos traz credulidade. Estudamos a Bíblia porque cremos e não para crer, mas esse livro ele fundamenta a sua fé no estudo da Bíblia. Mas se você não é religioso, se você não é crente, não é protestante, se você se diz espiritualista e estuda a Bíblia, também vale a pena estudar esse livro, porque ele é uma fonte de aprendizado arqueológico e científico da inerrância da Bíblia Sagrada. Chegamos ao ponto 6, tópico 6, por que estudo sistemático? Por que eu intitulei de o estudo sistemático? Bom, outra indagação simples para alguns e que deixei propositalmente para esta fase do texto que eu estudo. O estudo sistemático, metódico e constante levará o estudante devoto e disciplinado a galgar um conhecimento maior, fundamentado e consistente, além de colocá-lo em comparação ao salmista que analisava e meditava diariamente na palavra do Senhor. Nesse quesito, o apóstolo Paulo recomenda-nos: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra. Veja que Paulo é por vezes enfático que o obreiro deve qualificar-se biblicamente, de forma que não só leia, mas maneje, tenha traquejo, domínio rápido, conhecimento sólido nas Escrituras. Isso para defender as coisas de Deus em tempo oportuno. Haja vista que Martinho Lutero se tornou doutor em Bíblia. Além de ser estudado em Direito, formado em Direito, se tornou doutor em Filosofia e doutor em Bíblia. Doutor Lutero falava grego, hebraico e latim, um homem muito versado. E então estudar é preciso, conhecer é preciso. Peço a graça a Deus, encontre tempo para estudar as Escrituras Sagradas com respeito, com temor, com dedicação. Se isso for a única coisa que você consiga fazer durante a vida, estude a Bíblia Sagrada. É o mais importante dos livros. Cabe novamente o textuário escolhido para todo o tema aqui representado.
Examinemos as Escrituras, e o termo examinar significa considerar atentamente e nos menores detalhes. 6.1 O Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 37 livros que podem ser divididos da seguinte forma: 17 livros históricos, de Gênesis a Esté, 5 livros poéticos, de Jó a Cantares, 17 livros proféticos, de Isaías a Malaquias. O Novo Testamento divide-se da seguinte forma: 4 livros biográficos, que são os Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, traçando a sua biografia, quem ele foi, o que ele fez e para onde ele foi. Livro histórico, Atos dos Apóstolos. Livros doutrinários, todas as epístolas são a continuação e doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. E um livro profético, embora haja passagem e trechos proféticos no Novo Testamento, o livro exclusivamente profético é o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. 6.2 Por que é necessário ler mais de uma vez? Às vezes, quando falamos que lemos a Bíblia 10 vezes, as pessoas, ele está se exaltando, ele está, mas não, é necessário repetir. Por que é necessário repetir a leitura ano após ano? Porque focamos involuntariamente em certos temas e tópicos que saltamos quando lemos a primeira vez inconscientemente. Porque a cada nova leitura nos deparamos com novas necessidades de aprofundarmos um assunto. Porque nos damos conta que nossa mente ou percepção nos traiu na leitura anterior, pulando coisas que achamos absurdo não termos visto antes. E Deus nos revela naquela segunda, terceira, quarta leitura. Porque nossa memória, a cada leitura, é maturada para melhorar e servir melhor a essa coesão de conhecimento e esse oceano de conhecimento que é a Bíblia Sagrada. E, por fim, ler mais de uma vez, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, seres finitos e limitados, jamais vamos exauri-la, por mais que alguns tenham lido 30, 40 vezes. Por mais que tentemos, estudemos, alguns se tornam doutores em divindades, PhD em Bíblia, ninguém vai conseguir exaurir a Bíblia por completo. Então, é necessário ler e reler para chegarmos a um conhecimento pelo menos razoável da Bíblia Sagrada. 6.3 Ler com disciplina. Há quem diga que os japoneses ou os orientais sempre fazem as coisas melhores que os ocidentais. Uma das fontes desse mito é, sem dúvida, o fato de serem bastante disciplinados, caxias no que fazem. Então, ler com disciplina, estabeleça um horário diário para ler a Bíblia. Determine-se, ler um dos testamentos, Antigo ou Novo, só depois comece o outro. Não misture Antigo e Novo. Estabeleça uma regra. Exemplo, 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Nunca leia deitado, pois seu corpo sabe que essa é a posição de dormir. Então, cuidado, você estudante, na verdade, que lê a Bíblia deitado, né? Desculpe, mas que lê a Bíblia deitado. Cuidado, para não ser traído pelo sono. 6.4 Orem antes de ler a Bíblia. A Bíblia é o único livro cujo autor está sempre presente. Que tal pedir a ele que nos ajude a compreendê-la? Por quê? Orar por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Sugestão de outros livros. Pelo que vimos até aqui, a Bíblia não é um livro tão fácil de compreender, sem deturpá-la. Então faz-se necessário investir no maior número de recursos possível para aprimorarmos nossa pesquisa teológica, seja com cursos de teologia ou na aquisição de livros de autores confiáveis. Observação: não se confie, não paute sua interpretação em blogs e páginas soltas da internet ou pregadores caídos que vivem de difamar outros pregadores. Busque sempre um bom livro de autor respeitado.
Como o assunto é a interpretação da Bíblia, as recomendações serão de livros que abordem o assunto, interpretação. Recomendo um dos livros que mais firmou as bases de meus estudos durante os anos, Teologia Sistemática, de Stanley M. Orton. Também Teologia Sistemática, de Charles Finney, uma fonte de conhecimento inestimável. Comentário Bíblico Halley, H. Halley. Novo Comentário Bíblico, Antigo e Novo Testamento com recursos adicionais, E.D. Handmack, Ronald B. Allen e Wayne House. Ainda recomendamos também, sem pestanejar, os supracitados Hermenêutica de Lund, Esdras Costa Bento e Virkle, A Bíblia através dos séculos, Antônio Gilberto, Dicionário Bíblico Wycliffe, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, May Pilmer, Bíblias com comentário como outra questão que traz um conhecimento. Tem Bíblias como a Plenitude, que mais de 10 escritores juntaram-se, mais de 10 teólogos para fazer os seus comentários e estudos, Aplicação Pessoal, Pentecostal, Thompson, dentre outras. A Illumina Gold, essa é onde minhas maiores fontes de conhecimento são 5 Bíblias em uma só, mais de 200 fotos de Israel, animações e, enfim, um conhecimento espetacular, Illumina Gold. Você pode instalar em seu computador. Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, de Ralph Gover, que é guia turístico em Israel, além de ministro. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. É preciso ler esse livro para entender o Novo Testamento. A Vida dos Tempos do Apóstolo Paulo. O Cristianismo segundo a Bíblia. Apocalipse, de Stanley M. Orton. Apocalipse, versículo por versículo, de Severino Pedro da Silva. Daniel e Apocalipse, novamente, de Antônio Gilberto. E tantos outros que poderiam ser citados aqui. Então, chegamos ao final deste nosso estudo sistemático da Bíblia. Espero que você tenha gostado e continue junto conosco no nosso próximo programa, que provavelmente venha a ser os anjos, Satanás e os demônios. Oreis em favor do nosso canal para que Deus multiplique e leve estas palavras às pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e saber da existência de Deus. Há um Deus nos céus e na terra, mais alto do que os céus e a terra, que não precisa olhar para cima, porque Deus está acima de todas as coisas. O único Deus que está presente em todo o universo ao mesmo tempo, Criador dos céus e da terra, e que Ele possa iluminar o vosso conhecimento e vos auxiliar nos estudos da sua palavra. Deus abençoe a você que pacientemente esteve conosco até aqui. Um abraço e que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa.